Muitas empresas já perceberam que o capital humano é tão valioso quanto o capital financeiro, e isso tem exigido cada vez mais uma excelente performance dos líderes, principalmente no que diz respeito à valorização dos colaboradores. Administração de pessoas é o tema desta edição do CRA Entrevista, mas antes de começar o nosso programa, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Nem todo mundo é um líder nato. No entanto, é possível desenvolver uma liderança eficiente que consiga, por exemplo, harmonizar os bons resultados da empresa com o bem-estar dos colaboradores através de treinamentos adequados. Entenda mais sobre a administração de pessoas com o nosso convidado Eduardo Carmelo, que é especialista neste assunto. Muito obrigada, Eduardo, por participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Bom, eu comecei o programa falando sobre capital humano. Gostaria que você explicasse para a gente qual a importância desse conceito dentro da gestão de pessoas. Na verdade, o conceito engloba a gestão de pessoas, né? O capital humano é o conjunto de conhecimentos, competências e experiências que os talentos de uma organização têm. O intuito dele é produzir um trabalho de excelência e criar uma proposição de valor ao cliente. Então a organização ela se junta junto com o capital humano e com o capital estrutural, então que é o conjunto de conhecimentos, ferramentas, sistemas para formar o capital intelectual. Então quando a gente fala desse capital intelectual é a soma do estrutural com o capital humano. E dentro do capital humano, aí nós temos a gestão de RH, né? que é o conjunto de políticas que uma organização tem para orientar o talento, engajar o talento e capacitar esse talento para que a organização possa entregar o que foi prometido para os seus clientes. E quando a empresa entende que o capital humano não é dela, mas sim que ele está à disposição naquele momento, quais são as transformações que acontecem na gestão de pessoas a partir dessa conscientização? Olha, isso é ótimo, sabe? Porque quem disse isso foi o Peter Drucker lá atrás, lá em 2005, né? Então ele dizia que o ideal não era que a gente retesse as pessoas, até porque os bons talentos a gente tem uma dificuldade muito grande de reter, mas sim reter o conhecimento das pessoas, né? Tá aí vários autores como Nonaki Takeuchi que fala dessa grande vantagem da organização, onde ela, a partir dos seus talentos, consegue criar conhecimento, transmitir conhecimento e incorporar esse conhecimento. Então, as boas empresas, as empresas conscientes desse fenômeno, né, elas acabam criando vantagem competitiva. Por quê? Porque ela se preocupa muito em criar contextos capacitantes, espaços dentro do ambiente de trabalho, para que esse conhecimento possa ser fluido, possa ser transmitido, possa ser incorporado. Dois grandes fatores. O primeiro, quanto mais a empresa tem consciência disso, ela começa a horizontalizar a sua cultura. Porque um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje são culturas muito verticalizadas, onde o conhecimento não flui pela organização. Você tem uma série de barreiras, você tem empresas que são comando-controle, que é o que a gente chama, né? Onde os próprios talentos têm uma dificuldade muito grande de poder fazer muito bem o seu trabalho em função dessas inúmeras barreiras de cultura. Então, todas as organizações que se prezem, as startups, por exemplo, você vê que elas são mais rápidas, isto é muito importante, porque elas conseguem, enquanto entregam o seu trabalho, conseguem capturar valor dos seus clientes e do mercado. Então, o primeiro benefício é uma cultura mais horizontalizada. E o segundo benefício em relação a isso é que você tem o que a gente chama de autonomia estratégica, que é diferente de empoderamento, né? Empoderamento, permito que você faça o que eu estou mandando. Não. Autonomia estratégica é justamente a consciência de cada talento da organização que ele é um ser estratégico, que tem a estratégia e que pode imprimir essa estratégia transformando-a em excelência operacional. Infelizmente não são todas que têm essa consciência, mas as empresas que começam a perceber a importância da gestão do conhecimento, elas ganham uma velocidade muito grande na captação de conhecimento e na transformação desse conhecimento em valor. Qual o
perfil de um líder de sucesso atualmente? Olha, hoje é muito difícil de falar de perfil, né? Porque o que acontece é que a gente está indo para um mundo que nós consideramos chamado de VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E deste mundo surge uma organização que a gente chama de adocrática. Adocrática significa que são empresas que estão produzindo oportunidades, resolvendo problemas em ambientes de altíssima instabilidade. Desta forma, o líder não é um líder mais fixo, a gente não tem mais um perfil, que a gente diz que aquela ideia de que o líder precisa ser servidor, precisa ser orientador. Neste novo mundo altamente complexo, é um líder adocrático, ou seja, ele precisa ser muito eficaz de uma maneira muito específica, dentro de contextos específicos, para resolver problemas específicos e produzir valor em ambientes instáveis. Então, esse é um grande desafio nos próximos 5 anos da liderança, dos líderes, para nosso tipo de empresa, que é muito fixa, que é muito verticalizada, que é muito fechada em si. E todo o mundo, tudo que a gente tem visto hoje, por isso que a gente fala muito das startups, né? São empresas que estão mais preparadas para lidar com isso. Então, esse líder é um líder adocrático, ou seja, ele é um líder muito próximo de contextos, né? A ideia de ser servidor, seja aquilo, não tem funcionado mais. É um líder que sabe olhar para o contexto e criar uma estratégia com tarefas muito específicas para dar conta de empreendimentos específicos dentro de cenários incertos. Você falou de startups, que está diretamente ligada à tecnologia. Como a tecnologia hoje pode ser utilizada pelo gestor, pelo líder, para desenvolver estratégias eficientes, para desenvolver uma liderança eficiente? Hoje a gente tem feito um trabalho com muita integridade entre a tecnologia e o mindset digital, que é o que você está dizendo, né? Ou seja, há um exercício muito grande, primeiro, de você fazer um redesign dos sistemas das organizações, principalmente da cultura, para você poder assimilar o máximo possível esse conjunto de tecnologias, metodologias que são incríveis, né? A gente diz que não adianta você fazer uma transformação digital na sua empresa se você não tem uma cultura preparada para essa transformação. É a mesma coisa que você quer dar Evernote para o seu funcionário, Slack para o seu funcionário, Trello, que são ferramentas de altíssima tecnologia, e o seu funcionário só gosta de trabalhar com Word. Entendeu? Então você precisa fazer uma transformação de dentro para fora para poder assimilar toda essa tecnologia maravilhosa que está à disposição para o mercado. As grandes empresas estão se aproveitando muito da inteligência artificial e da internet das coisas. Então, mais uma vez, esse líder, essa liderança, que é o nosso trabalho, a gente tem preparado essa liderança para conseguir ter uma mente de design, para conseguir assimilar toda essa tecnologia, para usar essa tecnologia para trazer dinheiro novo para as organizações. Bom, daqui a pouco o Eduardo vai dar algumas dicas sobre como o profissional de administração pode se preparar para se tornar um líder de sucesso. Mas agora, Eduardo, eu gostaria que você tirasse uma dúvida, que eu acho que não é só minha, sobre a diferença entre gestão de pessoas, gestão de RH e departamento pessoal. São a mesma coisa? Meu Deus, não são a mesma coisa. Vamos lá, vamos com calma. A origem é departamento pessoal, né? Na década de 60, na década de 70, as empresas elas não tinham uma noção clara, uma consciência clara da importância do capital humano dentro das empresas. Então, vamos dizer que o departamento pessoal cuidava das relações trabalhistas. Então, você ia no departamento pessoal para fazer admissão, assinar o seu contrato, entender de 13º, entender de férias e entender de demissão, né? Esse era a essência do departamento pessoal. Digamos que era um departamento burocrático. Por volta de 80, 90, você começa a perceber uma mudança no cenário organizacional, onde começa a se falar muito da importância do capital humano, né? Como a gente conversou já. E aí você entra a gestão de RH, que vai gerenciar uma série de subsistemas, e o departamento pessoal é um desses subsistemas.
Então, quando você avança para a gestão de recursos humanos, você tem esse sistema com vários subsistemas, por exemplo. Então, além da contratação, da admissão, eu vou ter a seleção, eu vou ter o desenvolvimento, eu vou ter a avaliação de desempenho, eu vou ter pesquisa de clima, pesquisa de engajamento. Então, criam outros subsistemas, eu vou me especializando, cada um desses sistemas vão se especializando, basicamente porque a gente começa a ter essa consciência da importância não só da pessoa trabalhando num lugar específico, mas da importância de aumentar essa inteligência através desses novos subsistemas para que as pessoas possam produzir melhor e inovar melhor. Daí vem gestão de pessoas, né? Então, o que é a gestão de pessoas? Gestão de pessoas é a capacidade que um líder tem. Aí, gestão de pessoas é a responsabilidade do gestor. É a responsabilidade que um gestor tem de materializar todas essas políticas de RH com a sua equipe. Então, é esse o gestor de pessoas, que é um gestor, que é um administrador. O que ele vai fazer? Ele vai orientar, ele vai engajar, ele vai capacitar, ele vai mobilizar a sua equipe através dessas políticas de RH para fazer com que as pessoas transformem a estratégia em excelência operacional. Então, DP é uma parte da burocratização, gestão de recursos humanos cria, né, um ecossistema de serviços e de políticas para facilitar e potencializar o capital, e gestão de pessoas é a tarefa, a responsabilidade do gestor que vai mobilizar todos esses sistemas da RH em prol da melhoria da produtividade, do bem-estar do capital humano dentro do ambiente de trabalho. Você falou do profissional de administração, né, como gestor. Na sua opinião, é um diferencial ter um profissional de administração como gestor de pessoas, como líder? Sem dúvida, sem dúvida. É como se você tivesse uma oitava acima em termos de performance, né? Porque o administrador, ele tem uma série de conhecimentos específicos de gestão, porque no fundo todo o trabalho é gestão, né? Ele tem uma série de conhecimentos específicos que podemos dizer que coloca os 100 metros à frente na corrida, né? Fica muito mais fácil para a equipe compreender a linguagem de administração e utilizar essa linguagem e este conhecimento para ter uma produção mais eficaz dentro do ambiente de trabalho. Bom, Design Thinking. Design Thinking. Vamos falar sobre esse conceito? É um conceito, explica pra gente o que é e como ele está sendo utilizado, né, no trabalho de gestão de pessoas. Como eu disse para vocês, né, com esse movimento da adocracia, com esse movimento desse mercado que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, isso em meados de 60 já começaram a estudar que tipo de profissional nós precisaríamos ter para poder criar oportunidades e resolver problemas complexos diante de todas essas adversidades de cenário, né? Então, os estudos lá do MIT, de Stanford, né, chegaram à conclusão que seria muito importante pensar como um design, que na verdade vem de designo, que vem de projetar, de conceber, né? Então, um design thinker é aquele que tem uma mente de projetos, tem uma mente de concepção, tem uma mente de design, né? Então, o design thinking não é considerado, os caras mais bacanas não consideram como uma metodologia, consideram como uma abordagem. Então, o conceito é uma abordagem para produzir oportunidades em ambientes complexos, para resolver problemas complexos de forma colaborativa, sempre centrada no usuário. Então, quando esse mundo fica mais complexo, o que esse design faz não é ter ideologias sobre o que será o novo mundo, mas ele vai mais próximo dos clientes para empatizar e compreender profundamente os seus principais problemas, as suas principais dores, e daí projetar, idealizar, o que a gente chama, né, de idealizar ou prototipar novas soluções a partir destes contextos. Como eu disse para você, então, o design thinker é um rei de contexto e é um apaixonado por pessoas. Então, ele é um cientista que aprofunda as necessidades do cliente, as necessidades do mercado e, a partir daí, cria soluções
sistêmicas, soluções inovadoras para este mundo que está em repleta transformação. Então, o design se tornou, o gestor como design thinker, a gente tem um projeto chamado assim, né? Ele se tornou uma coqueluche do momento, não por ser modismo, mas sim por uma competência extremamente importante para os gestores, para os líderes que querem produzir inovação mesmo nesses cenários de incerteza. Como funciona a formação de um design thinker? Hoje você tem algumas escolas boas já em São Paulo, né? A minha escola foi a Live Work, do Tennyson Pinheiros, você tem a Escola de Design Thinking, você tem a SPM, o Marcelo Pimenta, que é um cara incrível que dá aula na SPM, que já produz os cursos e produz as formações, né? Então você hoje já tem empresas de consultoria especializadas para poder oferecer uma excelente formação e fazer com que você tenha aplicação imediata do conhecimento. Uma das grandes vantagens do design é que você não aprende um conceito, você usa a própria abordagem, são 6 passos que a gente tem, você usa a própria abordagem para resolver os seus problemas complexos dentro da organização ou dentro dos seus clientes. Então, enquanto você se forma, você já vai tendo um know-how bastante apropriado, porque você vai aprendendo a metodologia e vai resolvendo. E ela é tão forte, tão incrível, que depois você naturalmente começa a resolver problemas mais complexos. Então, você se torna um administrador extremamente bem preparado para lidar com o novo. Na sua opinião, o que seria uma liderança eficiente na gestão de pessoas? Dá alguns exemplos para a gente. Eu acho que tem um contraste muito bom na liderança quando esse líder, por exemplo, ele consegue juntar todo o conhecimento técnico dele com o conhecimento metodológico e com o conhecimento de pessoas, né? Então, uma coisa é você ter um líder que está numa posição, que está num cargo onde a única coisa que ele faz é mandar a equipe fazer o seu trabalho, mas ele não acompanha os processos, mas ele não oferece feedback, mas ele não consegue reconhecer informações, recolher informações importantes para o seu próprio processo. E um líder, vamos assim chamar de excelência, que está preparado para a gestão de pessoas, ele tem esses 3 grandes pilares, como eu disse para vocês. É um líder que sabe orientar a estratégia, ele tem uma habilidade muito grande para poder clarificar as estratégias e clarificar as prioridades, né? Porque hoje, dentro das empresas, você deve se reconhecer nisso, você tem tanto trabalho para fazer, você tem tanta demanda, as coisas chegam tão rápido, que por vezes você não consegue ter uma clareza sobre o que é prioritário, o que é estratégico e o que é apagar de incêndio, como é que eu estou impactando a performance da organização. Então, um excelente líder, ele tem esse pilar, que é o pilar da orientação estratégica. As pessoas precisam saber para onde elas estão indo. O segundo pilar é o pilar da performance, da capacitação mesmo, né? Ele precisa garantir, um líder diferenciado, ele garante que cada talento da sua equipe saiba exatamente como contribuir para o alcance da estratégia. Aí entra a questão do respeito à individualidade. Aí entra a singularidade, né? Imagine que, por exemplo, um líder, nós fizemos um estudo chamado Gestão da Singularidade, a gente estudou 3.000 líderes. Então, nós percebemos que tinha um comportamento muito comum quando você estava em cenários onde por 3 meses os líderes não batiam uma meta. Então, você tinha o líder tradicional, o líder que joga damas, que a gente faz. Ele botava todo mundo numa sala, ele mostrava os resultados, depois ele dava uma lavada em todo mundo, depois, se desse tempo, ele fazia uma atividade motivacional e ele comunicava igual, engajava igual e capacitava igual. E o líder singular, que respeita a individualização, o que ele percebeu? Ele não jogava damas, ele jogava xadrez. Ele era um cara extremamente estratégico. Por quê? Porque se você tem um grupo de vendas, por exemplo, que cada vendedor tem um conjunto de clientes e um conjunto de produtos a entregar, não adianta você botar todo mundo na sala e dizer, vamos lá, missão dada é missão cumprida, você tem que... Não, você tem que estrategiar esse trabalho, respeitar a individualidade, não no sentido ético só, mas no sentido performático. Então, porque para um talento de vendas, era um conjunto de clientes e um conjunto de produtos que tinha uma performance de 90%.
Como é que eu ajudo este talento que tem performance de 90% a melhorar? Que é diferente daquele que tem performance de 45%, que é diferente daquele que tem performance de 60%. Um é engajado, outro é desengajado, outro é não engajado. Então, esse líder de excelência, o que ele faz? Ele oferece conhecimento diferenciado para os talentos que estão em níveis de performance diferenciados, para que todos possam crescer. Aí está a questão da singularização. Este é a parte da capacitação. Então você tem orientação, você tem capacitação e aí você tem o sistema de incentivo. Chegou a hora da gente dar aquelas dicas, do Eduardo dar aquelas dicas sobre como você, profissional da administração, pode se tornar um líder de sucesso. Vamos separar em 2 pontos, em 2 casos. As primeiras dicas serão para aqueles profissionais que não têm a experiência na gestão de pessoas, né? Perfeito. Os primeiros passos. O que mais acontece com os profissionais que não têm experiência é que eles se destacam pelo aspecto técnico ou até pelo aspecto performático. Né? Então, eu sou um bom técnico, começo a trabalhar muito bem, numa quarta-feira o meu chefe chega e fala: parabéns, você foi promovido a gerente. A gente não tem um curso, a gente não tem uma preparação. Então, o que normalmente acontece com este ser é que, eu sempre brinco, que ele começa a virar uma entidade fantasmagórica, sempre que as pessoas começam a vê-lo agora de maneira diferente. Ele saía com todo mundo pro happy hour, agora ninguém mais chama ele pro happy hour, né? Então ele é obrigado a tomar uma posição de gestor e tem um desafio muito grande, porque quando você trabalha com uma galera, você sabe bem quem trabalha, quem não trabalha, quem enrola, né? Depois, quando você vira gestor, você tem um desafio muito grande, que é ter que dar um feedback para este cara que não trabalha, que quase nunca vai aceitar o seu feedback, porque vai imaginar que você agora virou contra ele, né? Então, para este grupo de administradores que são bons técnicos e que viraram gerentes da noite para o dia, o ideal mesmo é que você pudesse fazer um curso, né? Posso indicar o livro, né, Gestão da Singularidade. Existem vários livros de liderança que ajudam você a adquirir as capacidades necessárias para você se tornar um bom líder, que em tese é a junção do seu conhecimento técnico. Aí o administrador sai na frente porque ele tem o conhecimento metodológico, e aí você contempla essa trilogia com o conhecimento de pessoas. Agora, quando o profissional já é um gestor, mas ele quer aprimorar, né, o desempenho, é outro caminho. Para quem já é um sênior ou um pleno, vamos assim dizer, né? Quem é um gestor pleno, eu indicaria 2 aspectos. O primeiro seria o aspecto digital, tecnológico, assim, de alguma forma você começar a estar mais próximo desses cenários, que você conheça um pouco, por exemplo, de inteligência artificial, ou de internet das coisas, ou de big data, que são um conjunto de conhecimentos fantásticos, excelentes, para que você possa juntar com o teu conhecimento de liderança e catalisar, né, dar escala para o seu trabalho. E o outro aspecto seria que você pudesse conhecer as metodologias ágeis, que hoje estão muito em voga, né? Então, você conhecer o trabalho do Scrum, você conhecer a metodologia ágil, você conhecer Lean Startup. Veja que é uma questão muito interessante. É mais do que conhecimentos específicos, são metodologias novas que estão impactando a produtividade da organização. São formas extremamente diferentes de se fazer gestão, que tem sempre como objetivo a agilidade, a produção de valor e a capacidade de inovar constantemente dentro da organização. Eu acho que esse seria um bom degrau para que você, se já tem experiência, assimile tecnologias e metodologias ágeis. O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, falou certa vez que todo mundo precisa de um coach. O que você acha sobre isso? E eu diria mais, eu acho que a gente precisa de um mentor, que tem uma pequena diferenciação, né? De novo, né? Cada vez que nós estamos caminhando em direção à complexidade, a mundos mais complexos, fica muito difícil de você conseguir adquirir todos os conhecimentos necessários para dar conta, né, da sua performance. Então, você conseguir ter um mentor, conseguir ter um coach, eu diria, normalmente os grandes empreendedores têm mais de um.
entendeu? Porque o trabalho vai ficando tão complexo e ao mesmo tempo tão específico que você vai tendo mentores diferenciados, entendeu? Vou ter mentores para a gestão de pessoas, mentores para negócio, mentores para tecnologia. Ou seja, você nunca para de estudar e você sempre está cercado de seres, né, de pessoas que têm uma especialidade e que têm uma experiência, né? Por exemplo, né, coisa que quando a gente entra pela primeira vez como líder, a gente não tem essa experiência. Aliás, é uma boa dica, né, para os administradores que vão pegar esse cargo. Se junte a um mentor. Encontre na tua empresa, você deve ter, ou em outra empresa, você tem um amigo que você considera um excelente líder, né? Então, cola nele, aprenda com ele, entenda como se faz, porque o mundo é tão complexo que não dá para a gente ficar imaginando que a gente consiga captar toda essa informação e transformar toda essa informação em operação eficaz. Ok, Eduardo, infelizmente chegamos ao final dessa edição do CRA Entrevista. Gostaria mais uma vez de te agradecer por participar do nosso programa. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Bom, e muito obrigada a você também que ficou conosco em mais essa edição do CRA Entrevista. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!